Como anda as campanhas da sua política? Tô falando política de político, eu tô falando política da empresa. A linguagem aqui é sobre empresa, sobre empreendedor, sobre empresário, sobre criar negócio, ter negócio. E não cenário político. Imagine aqui, ó, a gente tem no ano alguns meses altos, alguns meses baixos. Não sei você, mas na confecção mesmo, moda, a gente está vivendo um mês baixo. E percebe que diversos cenários está um mês baixo. E aí, como você se colocar num cenário de mês baixo? Esses dias chegou uma pessoa desesperada falando: Cláudio, eu tô fazendo muita coisa errada, porque o mês passado eu não me doei tanto em marketing e eu tive bastante resultado. Esse mês eu fiz mais marketing e não tive resultado. Eu quero saber onde é que eu tô errando. Eu falei: você não tá errando. Você tem que entender o mês, tem que entender o cenário econômico para você poder entender a sua empresa. Uma coisa é quando você trabalha para alguém e você não tá nem aí, você não precisa saber se a empresa faturou ou não para você receber. Outra coisa é agora você com a sua empresa, você tem que entender sobre cenário que a gente está vivendo. Você precisa entender relacionado à economia. Para o empreendedor, por que a maioria dos empreendedores se lasca? Porque não se toca em estudar a economia, de entender a economia. Aí onde vem a política interfere na minha empresa, é óbvio que interfere. Eu não posso permitir que tal político dite e eu fique tão apaixonado ao ponto de quebrar minha empresa ou lascar minha empresa para poder defender tal político. O empreendedor, o empresário, ele deve ter o seu lado, porém não trazer isso para dentro da empresa e achar e tomar decisões baseadas nisso, a não ser que a sua empresa seja beneficiada de um lado. Aí beleza, não importa o lado, você está defendendo o seu pão que leva para sua mesa, beleza, não importa o lado, você está defendendo o pão, concordo. Você é empreendedor, empresário, e empresário foca em lucro. Empresário só quer lucro, é óbvio. Não é ONG, empresa não é ONG. Então empresas é para gerar lucro, e toda empresa que não estiver dando lucro, você fecha e abre outra. É simples. O mundo é disso. O mercado, ele atropela o empreendedor que não se atualiza. É o mercado. O mundo dos negócios funciona desse jeito. O mundo é dos mais fortes, dos que está mais preparado. E não vem atrás de vitimismo, de mimimi. No mundo das empresas não tem ideologia. O que manda é o lucro. Porque a maioria das pessoas critica o capitalismo. O capitalismo em si, aquele agressivo, ele faz mal de fato para o colaborador. Mas existem as empresas, precisa entender onde no mundo socialista dentro das empresas não funciona, as empresas quebram. Então você precisa entender desses cenários para você poder entender como você se comportar diante disso. No mês baixo, como eu vou me comportar? Então, de 12 meses, você separa e racha em 12 meses. Primeiro ciclo, 6 meses. Segundo ciclo, 6 meses. No meu negócio, moda masculina, qual o mês, nos meus primeiros 6 meses, de janeiro a junho? Janeiro, fevereiro e março são os meses baixos. É os meses de você queimar gordura do ano passado. Aí depois, quando em março já começa a subir, aí você trabalha maio e junho, meses altos. Depois, meses baixos novamente. Julho, agosto, setembro são os meses muito baixos. Você vai queimar gordura de maio e junho. Então, só que se você não tiver gordura nos outros meses para poder queimar, você se lasca. Você precisa buscar estratégias, precisa estudar, precisa entender de mercado, entender do meu negócio. Não tem paixãozinha não. Eu amo fazer isso, eu amo moda masculina, mas no dia que moda masculina não der, eu fecho as portas e abro outro negócio. Porque eu tenho que entender qual é a minha cidade, qual o cenário da minha cidade, qual o cenário econômico da minha cidade, qual o cenário econômico do meu estado, o cenário econômico do meu país. Isso vai interferir sim na minha empresa, vai interferir. Então essas questões que o empresário, o empreendedor fala: eu só vou abrir meu negócio, vou trabalhar menos, vou ganhar mais. Tá, iludido. Uma coisa é quando você trabalha para alguém, você não tem responsabilidade de pagar o boleto daquela empresa. Então você não quer saber,
dia 10, dia 25, dia 30 eu quero receber. De fato, você está no seu direito. E independente se a empresa esteja no verde, azul ou vermelho, a empresa ela deve honrar o seu colaborador. Uma coisa que eu aprendi errando independente, eu negocio com o fornecedor, mas eu não posso negociar com o meu colaborador. O meu fornecedor eu posso negociar para outro dia eu pagar, negociar preço, negociar prazo, mas eu não posso negociar com o meu colaborador, porque ele se doou. Se eu começo a negociar hoje, eu posso negociar, depende da abertura que eu tenho a cada um. Mas se eu começar a negociar demais relacionado ao dia do pagamento com o meu colaborador, o colaborador fica chateado e ele começa a entregar menos, e aí ele vende menos, e ele entregando menos, a empresa se lasca. Então essa a linha. E se o colaborador não está satisfeito, é melhor que o colaborador seja homem ou mulher para dizer não dá mais. E se ele não tiver coragem, o dono da empresa precisa tomar essa atitude por ele e dizer, ó, vamos começar, vamos ver onde é que tá errando aqui, acertar os pontos. Pegou a visão?